moderno, para o custo recente. Não são apenas assim menções que desaprovam, né, a teoria e as proposições freudianas, são enfim, citações, passagens, enfim, os textos deles, onde o Freud comparece sempre como um motivo para ataque. Né? Então, a relação do Borges com a psicanálise sempre foi muito conturbada. Né? Costuma-se, né, apontar uma justificativa para essa relação, pelo fato, né, da própria biografia do escritor, né, claro que isso sempre é apontado informalmente, que Borges ele viveu a vida toda com a mãe, né, dizem alguns biógrafos que sequer teve vida sexual, né, ele viveu até 72 anos de idade, a mãe dele faleceu aos 99 anos, né, sob o jugo da mãe, então isso é importante, né, até para entender a questão da relação dele com o pai, com a mãe, o processo de escrita dele, como se modifica a partir de um determinado momento. Mas, informalmente, é um dos motivos apontados. Né? Então, né, a leitura de Freud talvez não agradasse tanto ele. Em contrapartida, o Jung é recorrentemente citado. Né? Então, ele tem uma coletânea chamada Livro de Sonhos, que é uma coletânea, né, maravilhosa, na qual ele recolhe fragmentos de sonhos, né, registrados pela literatura desde a antiguidade, né, antiguidade oriental, né, antiguidade clássica, até a modernidade, e o Freud não comparece, o Freud é ausência, mas o Jung comparece. Né? Então, nessa lacuna, eu creio que diga muito, até quando ele articula algumas reflexões sobre o Unheimlich, o conceito de Unheimlich, parece que ele, né, faz toda uma elaboração muito próxima do que o Freud faz, né, no ensaio dele, das Unheimlich, mas não cito Freud, né, não cito Freud e se aventa muito a possibilidade de que Borges leu, não leu de Freud, mas o fato é que ele é constantemente citado. Então, por exemplo, ele cita uma interpretação psicanalítica, né, quando ele prologa o Diabo é Namorado, de Jacques Cazotte, né, e ele diz que essa interpretação psicanalítica, né, é tão fantástica quanto o próprio conto. Né, ele afirma isso. Mas ele faz uma observação, não tão empolgante. E para Borges é importante observar isso. Ele considera a filosofia, a psicanálise, né, outras ciências, né, outros ramos aí do conhecimento, outras práticas, como ramos da literatura fantástica. Para ele é tudo ficção. Né, e ele mesmo diz que interessa para ele mais a beleza de uma teoria do que propriamente a verdade, né, sobre a qual ela se constrói. Então, isso é importante para nós entendermos a própria proposta do livro, né, do Ficções. Né? E se falando da importância do Borges, né, a Tiziane falou um pouco, né, da importância do Borges. O Borges é um escritor que ele não só é um escritor importante para a literatura hispano-americana e de língua espanhola, mas ele é um escritor importante para a literatura universal. Ele é o maior escritor, né, desde o século XVII, desde Francisco de Quevedo, da língua espanhola. Eu lembro que a Fran, na fala dela, lembrou que o Cem Anos de Solidão é o romance, né, mais lido depois do Don Quixote. E o Borges é considerado o maior escritor desde Francisco de Quevedo, né, desde o século de ouro espanhol. O Borges é o escritor mais relevante de língua espanhola até então, né, surgindo. E para além disso, né, ele é o primeiro escritor, desde a antiguidade clássica, que vai, digamos, influenciar aquilo que nós chamamos, né, em literatura de os centros do mundo literário. Né, que, né, segundo a visão de alguns teóricos, né, o mundo da literatura ele é formado por centros e periferias. Né, e nós temos que pensar que esses centros aí que dão as cartas sobre, né, a respeito do que é literatura, como deve ser a literatura, quem influencia quem, não diz respeito, né, a questões de estética, né, ou propriamente de talento literário, mas diz respeito a outras questões sociais, políticas, econômicas.
Então, a Europa sempre, desde a antiguidade, deu as cartas. A Europa sempre influenciou as periferias do mundo literário. Essas periferias não são só geográficas, econômicas, políticas, sociais, são linguísticas também. E o Borges é o primeiro autor que nós, né, digamos, podemos qualificar de um autor individual mesmo, um escritor, que, né, surge numa periferia e vai influenciar esse centro. Né? E não há esse movimento contrário. Então, antes de Borges, nós não temos nenhum outro escritor, desde a antiguidade, né, nenhum outro escritor que consiga influenciar o centro, consiga dar as cartas, né, consiga, digamos, ter uma repercussão, né, na estética, no pensamento, nos sistemas literários, né, desses centros. Aí pensando Paris, Londres, né, Frankfurt, Nova York, né, esses centros do mundo literário, né, antes dele nós não temos, né, nenhum escritor. Por que eu falei escritor individual? Porque nós temos dois outros momentos em que isso acontece, mas nós não sabemos quem são os autores. Primeiramente, nós temos a questão, né, do texto bíblico, que também vem de uma periferia, né, e a influência do texto bíblico, das escrituras, né, muda completamente, né, a face do mundo ocidental, né, a partir do final da Antiguidade. E nós temos, né, no século XVIII, a tradução do livro das Mil e Uma Noites, pelo Antônio Galland, né, que também é um livro que vem, né, de uma periferia desse mundo literário. Ela vem do mundo árabe, inclusive As Mil e Uma Noites é uma obra, né, considerada literatura, não é considerada alta literatura no mundo árabe, e ela vai influenciar profundamente, né, a literatura europeia. Vai fazer um corte no racionalismo e no classicismo. Então, o Borges, né, é o primeiro autor que consegue fazer essa inversão. Né, e nós vamos ver aí por que um pouco, né, sobre isso. A influência dele na cultura a partir da década de 1960, desde o momento em que ele, digamos, né, adquire renome mundial, é muito grande. Então, né, ele passa a ser citado, ele passa a comparecer de várias maneiras, né, tanto na cultura literária, quanto no cinema, como mesmo na música, na cultura popular. Então, ele é presença constante. Então, alguns exemplos que nós, né, podemos trazer aqui para mostrar essa presença do Borges. Né? Por exemplo, no filme Alphaville, do Jean Godard, né, que é uma distopia, né, tão atual nos dias de hoje, esse filme do Godard, né, o computador lá que, enfim, ele controla Alphaville, né, esse lugar distópico, né, ao final do filme, ele recita, embora não seja atribuída a autoria do texto, o fecho do ensaio do Borges, Nova Reputação do Tempo. Então, que eu vou ler depois, né, para vocês. É um texto um trecho do final do texto do Borges que esse computador recita, no final do filme do Godard. O Nome da Rosa, do Humberto Eco, né, esse romance aí de 1980, o personagem, o bibliotecário Jorge de Burgos, é uma homenagem que o Humberto Eco faz para o Jorge Luiz Borges. Né? Por conta, né, claro, do fato do Borges ser um bibliotecário, né, durante boa parte da vida dele, e também, né, pelo fato de, a partir dos 55 anos de idade, ele perder a visão definitivamente. Né? Tanto é que uma das denominações para ele é Homero do Prata, em função da cegueira. Né? Outra referência é a famosa epígrafe das palavras e das coisas do Michel Foucault. Ele cita também um trecho de um ensaio do Borges, o idioma analítico de John Wilkins, né, um trecho no qual ele comenta sobre uma enciclopédia chinesa, né, uma enciclopédia muito absurda, e que muita gente acreditou que, de fato, se referia a um trecho autêntico relativo a uma enciclopédia chinesa. É um apócrifo do Borges. Né, e Foucault cita esse trecho. Essa citação de Foucault é muito importante. No Brasil, enfim, trazendo também um exemplo, né, aqui do nosso país, eu trouxe da música, que é a música Loteria da Babilônia, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, né, que é inspirado no conto, né, de ficções, Loteria da Babilônia,
E há uma referência ao Borges na letra da música, quando ele fala: conheço Marte, um amigo lavrador que me ensinou a ter do bom e do melhor, né? Etimologicamente, né? Borges, aliás, Georges, significa lavrador, né? Então, há essa referência. São inúmeras aí as referências relativas ao Borges. Eu fiz um resumo bem extenso, mas eu não vou me deter muito nos pormenores biográficos do Borges. O que é importante para talvez direcionar, né, uma das inúmeras possibilidades de leitura de ficções, é entender qual é a proposta desse livro, né, face à própria trajetória literária do Borges até ficções. O Borges, ele né, nasce em uma família de classe média, argentina de Buenos Aires, né, com uma mãe, né, de família de origem espanhola, cujos ancestrais, né, são heróis, né, são próceres da pátria, né, têm um papel relevante nas guerras de independência. E, por outro lado, né, o pai dele tem origem inglesa, a avó dele é inglesa, o pai dele é advogado, professor de psicologia em um colégio para moças, né, em Buenos Aires, e também um escritor. Tinha aspirações, né, à literatura. Então, o Borges, ele é criado por esse pai para ser um escritor, desde pequeno. E ele é criado em casa, né, atrás, enfim, ele descreve isso num prólogo, né, de um livro dele, né, Evaristo Carriego, que é a biografia de um poeta portenho, dizendo que durante muito tempo ele acreditou que ele vivia num bairro perigoso, porque apesar da família ser de classe média, eles residiam no bairro de Palermo, que não era um bairro central, né, era um bairro do Arrabalde de Buenos Aires, né, aonde aconteciam vários duelos, enfim, as figuras dominantes eram os compadritos. Nós não temos tradução para compadrito em português, né? Os tradutores às vezes traduzem como valentões, eles tentam encontrar um equivalente, mas não existe, que é o gaúcho, né, que teve que sair do campo para morar na cidade e não encontra seu lugar na cidade. Então, esse lugar, né, que ele encontra, né, a periferia, e é uma vida à margem da lei. E ele fala que ele acreditou que durante muito tempo ele morou nesse bairro perigoso. Depois ele chega à conclusão que não. Ele morou numa biblioteca a vida toda, né, a biblioteca paterna, então ele viveu na biblioteca do pai, numa casa, né, atrás de uma cerca de grades de ferro. Então ele chega a essa conclusão, né, a posteriori, né, só depois, né, para se falar aí de psicanálise já, né, de que ele não cresceu num bairro perigoso, porque ele não viveu, ele não andou por esse bairro perigoso. E ele é educado em inglês. Ele aprende a ler inglês antes de ler espanhol, tanto é que ele fala que quando ele leu Don Quixote em espanhol, ele achou que era uma tradução mal feita, porque ele havia lido primeiro em inglês. E o primeiro texto dele que nós conhecemos é um texto que ele publica aos 9 anos de idade, uma tradução do Príncipe Feliz do Oscar Wilde. Ele publica num jornal de Buenos Aires e as pessoas felicitam o pai dele achando que foi o pai que traduziu e publicou. Já começa, a partir desse primeiro texto, aí, os equívocos, as confusões borgianas. Então, né, essa formação dele, a partir da língua inglesa, essa influência da literatura inglesa na vida dele vai ser decisiva para o tipo de literatura que ele vai propor mais tarde. Num primeiro momento, a literatura dele é uma literatura, né, até a década de 1930, comprometida com o nacionalismo argentino, né, e também comprometida com as vanguardas. Né, um pouco antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, a família vai à Europa, porque o pai precisa se submeter a um tratamento de um problema, né, relativo à visão dele, né, porque a família, né, a avó morreu cego, o pai também vai morrer cego, e ele vai morrer cego. Né? Existe uma doença oftálmica aí
hereditária, tanto é que quando ele nasce ele não tem a cor dos olhos do pai, e ficam todos felizes porque acham que ele não vai herdar a cegueira do pai, mas depois, né, essa cegueira aí, gradativa se manifesta. Então eles vão à Europa e, voltando da Europa já na década de 20, né, ele traz na bagagem aquilo que é chamado de ultraísmo, que seria uma espécie assim, de modernismo espanhol. Lembrando que para a literatura hispano-americana o modernismo não se refere ao nosso modernismo aqui no Brasil, né? Seria, digamos, as estéticas anteriores ao que é o nosso modernismo, correspondente ao simbolismo, né? Algo do parnasianismo. Então, não há essa concordância aí de denominações. Mas no final da década de 1930 ele abandona, então, esse projeto de uma literatura nacional, né, de uma literatura comprometida com as vanguardas, e assim como o Goethe, por exemplo, que começa, né, a sua carreira literária sendo um autor, né, de literatura romântica e se torna um autor clássico, ele vai fazer o mesmo caminho. Né? Ele inicia como um escritor de vanguarda, sua trajetória literária, e, né, de certo modo, né, a segunda metade da obra dele tem uma orientação classicizante. Então, o grande marco, o divisor de águas, né, da obra do Borges é o Ficciones. Embora, né, esse Borges, que a crítica vai chamar de Borges universal, Borges cosmopolita, né, em contraponto a esse Borges aí da cor local, nacionalista, né, ele surge antes. O primeiro livro dele, de contos, é um livro intitulado História Universal da Infâmia. E é um livro no qual ele, digamos, não escreve contos propriamente ditos, segundo ele mesmo fala, mas ele se vale o quê? Ele se apropria, isso já, digamos, prenunciando toda a estética borgiana, né, que vai, né, ser presente na poética dele, né, na literatura dele, de se apropriar de textos alheios e reescrevê-los. Então, História Universal da Infâmia são, tá, vários episódios, a narração de vários episódios sobre personagens, né, históricos que, de fato, existiram ou têm existência atribuída, e ele vai dar caráter literário para essas histórias. Porque até então ele era poeta, né? Então ele faz essa transição, né, da poesia para o conto muito sutilmente. Ele já havia escrito um conto anteriormente a esse livro, né? Tanto é que ele inclui esse livro, que é O Homem da Esquina Rosada, né? Um conto sobre, né, uma briga de facas entre dois compadritos, e História Universal da Infâmia, um livro que teve só 10 leitores, segundo ele, e isso deixou ele muito feliz, porque para ele diz que é inconcebível pensar que alguém possa ter 10 leitores, né? São muitos leitores. Né? É esse livro que inicia aí, então, esse processo relativo à escritura da ficção borgiana, né? Que é um processo de virada, e que vai se dar, tá, efetivamente com a escrita de ficções. Como que se dá a escrita de ficções? Bom, existe um episódio biográfico que marca o início de ficções. Em 1938, o pai dele já havia falecido, e esse momento ele se vê, digamos, de certa maneira, livre do jugo do pai, né, porque o pai, não tão, digamos, incisivamente, mas sutilmente dirigiu, né, a carreira literária dele. E ele se vê, então, sem esse pai aí, direcionando a carreira literária dele, e que o pai falece em 1937, em 1938 ele sofre um acidente. No Natal de 38 ele vai visitar uma amiga, e subindo a escada ele roça a testa numa janela que estava aberta porque havia sido pintada. E essa folha da janela corta a testa dele, e uma semana depois ele tem uma septicemia. E ele é hospitalizado, fica entre a vida e a morte no hospital. Né? Esse episódio ele recolhe, quem leu ficções, quem já leu na íntegra ficções, né, ele vai recolher e vai transformar, né, no conto, no motivo para o conto O Sul, que é um conto acrescentado na década de 1950, né, no Ficções.
Então, isso, a agonia do personagem lá, o Andalman, né, do Sul em ficções, é uma reprodução a partir, né, literária, a partir desse episódio verídico, né, que aconteceu com ele na década de 1930. E aí ele sobrevive, mas ele acredita que não tem mais a capacidade de ler e nem de entender a palavra articulada, muito menos de escrever. Ele pede para a mãe dele para trazer um livro do C.S. Lewis. Eu acho que o livro é Out of Silence Planet, mas é um livro do C.S. Lewis. E ele chora quando ele consegue compreender o texto que está sendo lido pela mãe dele, esse livro do C.S. Lewis. E aí ele pensa, eu tenho que agora ver se eu consigo escrever, se eu tenho ainda a capacidade da escrita. Ele fala, mas eu sempre escrevi poemas. Se eu escrever um poema, pode ser que eu me frustre ao não conseguir terminar esse poema, né, nessa tentativa de escrita. Então, eu vou tentar escrever algo que eu nunca tentei escrever. Vou tentar escrever um conto. Se eu não conseguir escrever, é porque eu não sei escrever contos mesmo. Não é porque eu perdi a capacidade da minha escrita. E aí, a partir dessa tentativa, ele escreve o Pierre Menard, autor de Quixote, né, que é o primeiro conto de ficções que é escrito. Em seguida, ele vai escrever Tilon Kibar Orbis Tertius, né, e o argumento de Tilon Kibar Orbis Tertius, de certo modo, ele surge a partir da leitura desse livro do C.S. Lewis, que é também um livro sobre o planeta imaginário. E aí ele dá ensejo a uma escrita, né, de uma série de ficções, que vai culminar com a publicação da primeira parte de ficções em 1941, que é o Jardim dos Caminhos que se bifurcam, né, ou das Veredas que se bifurcam, que eu considero um dos títulos mais belos aí de contos da literatura. O título é belíssimo, que é um livro que concorre a um prêmio, né, literário na Argentina, mas não recebe esse prêmio, né, por motivos políticos. Que a época a Alemanha, né, Segunda Guerra Mundial, né, estava inclinada a apoiar, né, o eixo, e o Borges tem uma participação, né, a uma crítica dirigida à receptividade da Argentina. E nós sabemos que, né, depois da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra, a Argentina recebeu muitos, né, foragidos, né, nazistas, no pós-guerra, alguns capturados, inclusive, na Argentina, como é o caso do Eichmann. E aí o prêmio não é concedido a ele, né? Em protesto, aí a revista Sur, que é a revista literária mais importante da Argentina, publica um número especial sobre o Jardim de Veredas que se bifurcam. Em 44, né, ele publica Ficções, que inclui a segunda parte, que é Artifícios. E aí esse livro é o marco, digamos assim, de virada e, digamos, de criação do Jorge Luiz Borges, como, né, nós o conhecemos, né, enquanto esse escritor, né, que vai exercer uma influência sem precedente na literatura universal. Então, o Emir Rodrigues Monegal, que é um dos críticos mais importantes do Borges e biógrafo, o biógrafo que morreu antes dele, inclusive, né, borgiano até nisso, o biógrafo morre antes dele, então a biografia que o Monegal escreveu é uma biografia, né, completa, se é que pode existir uma biografia completa, né? Ele interpreta esse episódio aí, né, do Natal de 1938 como uma espécie de morte e ressurreição dele. Né, uma espécie assim, o Monegal, a crítica dele é dada, digamos, a muitas interpretações de caráter psicanalítico, embora não propriamente psicanalíticas, né? Mas ele fala então que esse momento é o momento em que o pai fica para trás e ele, né, como escritor, né, cria a si próprio. E aí nós temos então ficções publicadas, né, em 1944 e deixa eu ver. São, então, né, ficções é composto por 16 contos, e em 1949 ele vai publicar o segundo livro, né, dessa série dos dois livros mais importantes dele de contos, que é o Aleph.
O Aleph é um livro no qual os contos são mais elaborados do que os contos de ficções. Elaborados no sentido de, não como literatura, mas, digamos, né, em O Aleph, o Borges chega àquela forma, né, mais madura da elaboração dos contos dele. Pessoalmente, eu prefiro o Aleph a ficções. Mas eu escolhi, inclusive, falar sobre ficções, porque ficções é um livro mais importante do que o Aleph, em relação a essa questão da instauração de uma poética por parte do Borges e essa influência que essa poética vai exercer. Sem ficções não há o Aleph. E é importante, em relação a ficções, entender o próprio título do livro. Porque ficções para um livro de contos parece um título prosaico, parece um título, um título sem muita imaginação, né, para se atribuir um título a um livro de contos. Né? É como se fosse o equivalente a um livro de contos que se intitulasse Contos. Mas não é esse a intenção do Borges, né, ao atribuir esse título ao livro dele. E a chave para entender isso, né, quem leu ficções, né, pode ser encontrada num ponto do livro que é Las Ruínas Circulares. As Ruínas Circulares. Porque o que o Borges já diz desde o início dessa obra dele, desde o início do título, é aquilo que Lacan depois vai definir, ou melhor, né, vai colocar na fórmula de a realidade estruturada como ficção. É a isso que as ficções do livro se referem. E por outro lado, também, ficções, né, como o título desse livro, pode ser, digamos, ter um equivalente, se nós pensarmos nas artes plásticas, como aquela pintura famosa do René Magritte, né, Isto Não É um Castigo. Isso que ele está falando desde o início. Né, isso são ficções, isso é da dimensão simbólica, são palavras. E um texto, né, sobre a Divina Comédia, que ele vai, na verdade, uma conferência, que vai proferir anos depois, ele vai dizer um personagem é uma sequência de palavras, não é nada mais do que isso. Então, desde o início, ele vai deixar claro o caráter, e a segunda parte de ficções também, né, responde, né, e ajuda a aclarar isso, o caráter de artifício da literatura. Então, no conto As Ruínas Circulares, nós temos lá um mago, né, um homem que chega em um templo, aparentemente na Índia, e que começa a sonhar um filho, cria esse filho a partir do sonho, a partir dos mínimos detalhes, ou seja, né, vai introduzindo na realidade desse filho, né, vai inserindo esse filho na realidade, esse conto, né, essa criação desse filho, né, e a questão da dimensão do que é ficção, o que não é ficção, tem relação direta com esse título. Tem um ensaio do Borges chamado Magias Parciais do Quixote, aonde ele elabora teoricamente o que ele expõe nesse conto. Sobre esse conto. Então, é um homem que sonha um filho, constrói esse filho, que é uma aparência, né? Não é um homem real. Então, o grande temor desse homem é que esse filho descubra que ele não é real, é uma aparência, um fantasma, uma ficção. E o que acontece é que depois esse próprio, né, criador de ficções se descobre também sendo uma ficção. E aí, no final do Magias Parciais do Quixote, né, um ensaio no qual o Borges discute vários episódios da literatura no qual a própria ficção ela comparece dentro de si própria. Então, por exemplo, no Don Quixote é o momento em que os personagens do Don Quixote leem o próprio Don Quixote. No Hamlet, aquela passagem em que o próprio Hamlet é representado dentro da peça.
né? Aí ele elenca várias outras obras, o Ramayana, o Livro das Mil e Uma Noites, que na noite 602, de algumas edições, a Sherazade conta a própria história, e, né, isso assombra ele profundamente, porque ele diz, se uma história, se a Sherazade começa a contar a sua própria história, ela vai chegar ao ponto em que, novamente, ela vai contar a sua própria história, e aí se tem um livro circular infinito, uma narrativa infinita. Então, a instauração, né, do infinito a partir disso. E aí, ao final desse ensaio, né, é muito interessante o que ele diz, né, por que isso nos assombra tanto? Porque esse expediente coloca em dúvida o fato de se nós, leitores dessas obras, não somos ficções também. E aí, eu penso que Lacan nos responde quando ele fala, né, sobre a realidade estruturada como ficção. Então, Borges e Lacan estão próximos, né, nisso de entender a realidade como ficção. Para Borges, tudo é ficção. Né? O real, de fato, bem que o real para o Borges é algo muito diferente, né? É mais de caráter fenomenológico, ele não é apreensível, porque, né, só se pode aprender a ficção. É irreal. E então, aqui só para citar o final das Ruínas Circulares, eu trouxe a citação, eu traduzi as citações porque eu não tenho, eu cheguei à conclusão essa semana que eu não tenho nenhuma obra do Borges em português para citar, então eu tive que fazer as traduções. Algumas eu vou fazer simultaneamente mesmo na leitura, mas algumas eu escrevi aqui. Né? Então, o final das Ruínas Circulares é o seguinte, né? Caminhou contra as línguas de fogo, estas não morderam sua carne, estas o acariciaram e o inundaram sem calor e sem combustão. Porque o fogo era o único elemento capaz de revelar, né, o caráter de aparência, né, do filho dele. Com alívio e com humilhação, com terror, compreendeu que ele também era uma aparência, que o outro estava sonhando. E aí, tomando uma liberdade borgiana, você pode grafar esse outro também, né, como grande outro aí, nós podemos pensar isso também. Então, isso dá o caráter aí do que vai orientar os contos de ficções. A realidade como ficção vai ser uma tônica, não só desses contos, como de toda a literatura, de toda a ficção borgiana. E nós temos a questão, então, enfim, para entrar finalmente no tema, que é a questão do tempo. Porque o tempo é uma obsessão para Borges, né? Desde o início mesmo da carreira literária dele, ainda na fase nacionalista, ainda nesse momento da cor local, mas depois, segundo Borges, aí, né, esse Borges universal e cosmopolita, ele vai constituir um tema que vai ser colocado em primeiro plano, tanto para construção literária quanto para a discussão teórica. Então, para o Borges, né, o tempo é o problema fundamental por excelência da metafísica. É o problema mais importante. Assim como, né, Camus diria no século XX que o suicídio é a questão fundamental da filosofia. Então, para o Borges, para a metafísica, o tempo é o problema fundamental, principal. Só que ele considera a metafísica um ramo da literatura fantástica. Então, a metafísica também é ficção. Então, ele entende como ficção a própria metafísica. E ele, então, ao longo da sua carreira literária, né, que se estende desde os 9 anos de idade até os 86, ele vai escrever 3 textos teóricos fundamentais sobre o tempo. O primeiro é um ensaio intitulado História da Eternidade, de 1936. Há um livro com esse nome, no qual esse ensaio faz parte, é o primeiro ensaio do livro. Depois, na década de 1940, um ensaio intitulado Nova Refutação do Tempo.
E há uma conferência dele, da década de 1970, chamada O Tempo, digamos que é uma síntese desses dois primeiros textos, de algum modo, pode ser entendida como uma síntese. Mas já no título desses textos, fica claro que o problema que mais interessa também dentro da questão do tempo de Borges é o problema da eternidade. Então, em relação à questão do tempo, a eternidade é aquele problema sobre o qual ele vai mais se deter, né, quanto à questão do tempo. E nas elaborações teóricas dele, ele vai separar a eternidade do próprio tempo. Vai dizer que o tempo e a eternidade não são a mesma coisa. Então, esse ensaio de 1936 é uma história que ele faz, né, da concepção de eternidade desde a antiguidade, né, até a modernidade. Lembrando-se que modernidade entre aspas, porque o Borges ele sempre foi um leitor anacrônico, ele nunca está em sintonia com as leituras do seu tempo. Então, né, em relação os filósofos, né, os principais autores que ele coloca em discussão para articular, né, as questões dele concernentes ao tempo, né, e propor o que ele pensa sobre o tempo, os principais teóricos dele são Platão, Plotino, Santo Agostinho e Heráclito. O eterno retorno, que é algo assim tão presente, tanto na ficção dele quanto na articulação teórica, é a partir de Platão que ele articula isso. Ele leu pouco, por exemplo, Nietzsche, que é alguém que vai, né, se debruçar sobre essa questão também do eterno retorno. Então, digamos, essas referências teóricas eles são tanto quanto anacrônicas. Mesmo as referências que ele vai se valer da modernidade, ou são já anacrônicas em relação ao momento que ele escreve, ou são obscuras. Então, dentro da questão do tempo, a eternidade é o problema. Se o tempo é o problema fundamental da metafísica, para o Borges, a eternidade é o problema fundamental em relação ao tempo. E aí a história da eternidade já abre com uma frase, né, um ensaio que tem abertura com uma frase do Plotino que, né, nas Enéidas, o Plotino diz: a eternidade é o modelo e arquétipo do tempo. Assim como, né, isso, de alguma maneira, ecoa o que o Platão vai falar que, né, o tempo é a imagem móvel da eternidade. Ou seja, o tempo tem relação com o movimento e a eternidade com o não movimento. Então, o que o Borges vai colocar nesses ensaios, e também, né, na ficção dele, mas é a partir disso que nós vamos lançar alguma coisa sobre essa ficção, é que a eternidade ela é diferente do tempo sucessivo. A eternidade é diferente desse tempo sucessivo, que é o tempo que está na linguagem. Então, a eternidade não está na dimensão simbólica para ele. Ela não está na linguagem. Só que ele considera a eternidade uma invenção. Ele, né, não coloca a eternidade como uma verdade. Ele diz que a eternidade é uma das invenções mais belas do homem, mas uma invenção. E o tempo, para ele, é a sucessão do tempo. Então, o tempo como presente, passado e futuro diz respeito a uma sucessão. Diz respeito àquilo que, né, está na linguagem, né, que tem caráter sequencial. Então, a definição de eternidade para ele, né, eu vou ler aqui para vocês a definição que ele dá de eternidade, né, na conferência dele, O Tempo, né, que é já da década de 1970. Ele pergunta: o que é a eternidade? A eternidade não é a soma de todos os nossos ontens. A eternidade é todos os nossos ontens de todos os seres conscientes. Todo passado, esse passado que não se sabe quando começou. E também todo presente. Este momento presente que abarca todas as cidades, todos os mundos, o espaço entre os planetas e também o futuro. O futuro que não foi criado ainda, mas que também existe. Então, a eternidade para ele é essa síntese de presente, passado e futuro. E é isso que ele vai tentar entender e vai tentar articular, né, com a própria literatura dele, que é como pode, né,
presente, passado e futuro ser constituído, né, como algo que seria o correlato para ele, né, a uma memória do mundo. Uma memória do mundo, porque é a isso que ele vai, né, vincular a eternidade. A eternidade seria uma espécie de espelho, memória de tudo que existe, tanto do presente, passado e futuro. Nós vamos ver que isso tem relação com a concepção dele do Aleph. Né? O Aleph é aquele ponto que, né, no único ponto, é concentrado o universo inteiro. Né? O Aleph, né, também pode ser entendido como uma metáfora para a eternidade. Então, tem a eternidade por um lado, e por outro lado tem esse tempo, que é o tempo em sucessão, né? Que é o tempo que está na linguagem. Então, né, como ele mesmo afirma na conferência dele, o tempo, toda linguagem é de índole sucessiva. Não é hábil para pensar o eterno e o intemporal. A linguagem, né, a partir da linguagem não se pode pensar, né, o eterno e intemporal, né, segundo ele. E aí eu vou ler um trechinho, né, como eu comentei para vocês, estou concluindo o ensaio sobre a questão do tempo, e no início do ensaio, né, eu falo sobre, né, essa natureza aí do tempo relativo à linguagem. Deixa eu só... Então, nenhuma dimensão da temporalidade é tão mutável numa análise quanto o passado. Ao contrário do que se supõe comumente, com exceção do parêntese da ficção científica, porque as pessoas, né, pelo menos nesse parêntese da ficção científica, acreditam ser possível a alteração do passado, o passado não é definitivo para o sujeito. Em verdade, o passado não lhe pode ser outra coisa além de uma tessitura instável de memória e esquecimento, constituída a partir da linguagem. Fora dessa, a própria experiência temporal nos é vedada, pois a estrutura da linguagem é o leito do rio do tempo para o ser falante. Então, para o ser falante, o tempo só existe enquanto tempo na linguagem. É essa a nossa única possibilidade de experiência. O Borges, inclusive, né, há um texto dele sentir-se em morte. Alguém me perguntou de onde é a citação do meu texto. Texto que em breve eu vou publicar, mas é um texto que trata especificamente sobre a questão do conceito de só depois na análise, né, da questão da retroação da cadeia significante. Então, quanto a essa questão do tempo, o Luiz Scovitch, As Marcas de uma Psicanálise, né, eu já comentei com vocês, ele faz uma análise muito interessante no capítulo sobre Borges, Lacan, poesia e o tempo. Para o Luiz Scovitch, o encontro entre Borges e Lacan é no âmbito da poesia. Eu vou aqui, né, citar algumas passagens, né, desse texto de Scovitch, principalmente no que diz respeito à questão do tempo, porque o Scovitch ele faz algumas considerações muito interessantes sobre o tempo em Borges e o tempo, segundo Lacan, na análise. Só que falando da eternidade, e aí, colocando Borges, né, para digamos, se fazer uma leitura de Borges com a psicanálise, essa questão da eternidade, né, que aparece em Borges, nós podemos correlacionar com a questão da temporalidade do inconsciente. É isso que pode ser correlacionado, né, em primeiro lugar. É porque a tese freudiana é de que o inconsciente não conhece o tempo. O consciente não conhece o tempo. O inconsciente é atemporal. Então, aquilo que aconteceu no passado, né, não estando na linguagem, não sendo sacado para a linguagem, ele perdura na temporalidade. E a pergunta que o Scovitch faz no texto dele é: como
que a ação do psicanalista, como é que o psicanalista pode situar algo, né, e isso falando do inconsciente, que é temporal, algo que não existe, algo que não está na linguagem? Essa é a pergunta que o Scovitch faz. E aí, eu remeto, né, para um texto do Lacan, podemos remeter para o Radiofonia, no qual ele vai falar sobre, ele tem a ideia no Radiofonia, já é um texto final do ensino de Lacan, no qual ele traz a ideia do cristal linguístico, né? E Lacan fala em radiofonia, né? O efeito do cristal que eu toco, né? 2 pontos, o da foice do tempo. O que Lacan, né, está dizendo aí em radiofonia? Ele está falando, claro, dessa questão da expansão, do corte da seção, dessa instauração da dimensão do desejo inconsciente, está dizendo, tá? Essa foice do tempo, né, o que ele coloca, né, quer dizer o quê? Essa passagem do atemporal, né, para o temporal, né, para outro tempo. E aí, né, esse tempo na linguagem, aí nós vamos pensar apenas, né, no tempo cronológico, né, mas na linguagem o tempo ele tem, né, diversas outras possibilidades. Né? E aí a psicanálise vai articular, principalmente, né, com Lacan, essa questão do tempo, relacionada ao tempo do neurótico, do tempo lógico. Né? Então, há toda, digamos assim, uma ramificação do tempo, né, a partir dessa entrada, né, dessa passagem do atemporal para o temporal. Biscovitch fala o seguinte sobre isso. A lâmina da foice de Seyft é o corte que marca e extrai o sujeito da indeterminação temporal, a qual a estrutura do inconsciente condena. Então, é a retirada do sujeito, essa indeterminação temporal, condenado que está nessa estrutura do inconsciente, né, para a linguagem. Né? Então, essa foice, esse corte, essa retirada, né, para a dimensão simbólica. Então, né, em relação a Borges, em ficções, né, nós podemos pensar que há 2 símbolos borgianos que vão corresponder a esses 2 tempos. O labirinto, ele vai corresponder ao tempo sucessivo, a esse tempo que está na linguagem, e o Aleph, ele vai corresponder à eternidade. Nós não temos o Aleph no ficções, mas nós temos, né, digamos, um conto que prefigura o Aleph, que é Funes o Memorioso. Então, Funes o Memorioso prefigura o Aleph. A ideia do Aleph, né, desse ponto aí no qual, né, todo o universo se concentra, em único lugar, ela já vinha sendo elaborada pelo Borges bem antes do Aleph. Né? Já aparece em outros textos. Mas, então, em ficções, Funes o Memorioso prefigura isso. Podemos, talvez, entender, né, a Biblioteca de Babel também como prefigurando o Aleph, mas essa ideia vai ser melhor desenvolvida, digamos, vai chegar, né, a sua forma por excelência no conto Aleph, do livro que leva esse mesmo nome. E aí o labirinto vai ser o correspondente do tempo sucessivo. Né? Porque antes, né, de falar brevemente sobre esses contos, né, em relação até o tempo, né, Tiziane, por favor, me fale sobre falando sobre tempo, quanto tempo me resta aí de fala. Marcelo, a gente precisa ter um tempinho para discussão depois, tá? Então, acho que já poderia ir encaminhando para os encerramentos para a gente já vou encaminhando, poder então. discutir um pouquinho, tá? Bom, quanto a essa questão do tempo, né, antes de falar dos contos propriamente ditos, a questão da eternidade, a questão, né, do tempo na linguagem, é importante colocar aqui qual que é a consideração que o Borges chega à sua conclusão sobre o tempo. Para ele, então, ele vai negar o tempo, tanto o tempo quanto a eternidade. Vai haver a negação da eternidade desse tempo da linguagem por ele. E ele vai dizer, o que existe em verdade é a autonomia do instante. É só o instante
autônomo. Então, ele vai negar a continuidade do tempo cronológico. Né? Ele fala que, por mais paradoxal que seja isso, né, o tempo cronológico e a própria eternidade não são possíveis. Eles são ficções. Então, para o Borges, ele vai dizer em Nova Reputação do Tempo, cada instante é autônomo, ele não tem ligação com outro instante. Seria mais ou menos, né, se nós fôssemos pensar o que ele propõe que, no caso do tempo na linguagem, o tempo não se encadearia, né, com a articulação da cadeia significante. Né? De S1 não se poderia ir para S2. Isso que é essa a ideia de tempo dele. Então, ele nega com isso, né, negando o tempo, ele nega a própria história, a própria possibilidade de história. Então, segundo ele, né, nessa mesma perspectiva, para ele, passado e futuro só existe como um fenômeno da consciência. Ele vai afirmar isso. E aí nós temos o conto, os dois contos que eu vou comentar rapidamente, que é Funes o Memorioso, que é um conto que é precursor do Aleph, e é o conto, então, onde nós vamos encontrar essa passagem do tempo sucessivo para a eternidade protemporal. No conto é essa passagem. Então, se sai do tempo, né, da linguagem para essa condição do tempo não é o tempo atemporal, paradoxal, o atemporal, para a eternidade. Então, é esse o percurso que o personagem, o Funes, né, faz. Então, é interessante porque no conto, no início do conto, há uma referência que mostra como o Funes, né, ele está preso no tempo cronológico, né, nesse tempo da linguagem. Porque ele é, né, aquele sujeito que perguntam para ele que horas são e sem relógio, né, ele diz exatamente qual é a hora. Você pode pensar inicialmente que, né, isso daí seria, digamos assim, já um prenúncio da memória prodigiosa que ele vai desenvolver depois. Mas a minha leitura isso aponta aqui que, né, ele está ainda no tempo cronológico, tempo do qual ele vai sair. E no início também, né, quando perguntam, né, as horas para ele, ele está correndo. Né, e ele sofre um acidente, estava cavalgando, cai de um cavalo, né, sofre uma paralisia, e aí ele desenvolve uma memória prodigiosa na qual ele não né, a partir disso, ele não esquece de mais nada, os mínimos detalhes de tudo aquilo que ele experiencia. Então, também, há nesse ponto, essa primeira condição do personagem, na qual ele está no tempo da linguagem, no tempo cronológico, e no movimento, e depois dessa queda de cavalo, ele está paralisado e ele vive esse atemporal, essa experiência da temporalidade, do eterno. Então, o narrador empresta um livro em latim para ele, um dicionário de latim, e ele aprende o latim, né, lendo uma única vez, né, sem esquecer de uma única palavra. Ele não esquece de nada. Né? Então, em função do tempo, eu ia ler uma passagem do conto, mas, né, para sintetizar, né, ele consegue recordar nos mínimos detalhes um dia, gastando exatamente um dia para isso. E ao final do conto, né, o narrador diz que ele não consegue realizar abstrações, conexões, né, articular ligações a partir da linguagem, porque ele vive, né, no mundo onde as coisas, né, elas são fenômenos independentes. Né? Ou seja, o Funes vive nesse mundo aí no qual, né, só é possível um instante. Né? A abolição, então, desse tempo sucessivo. Né? O que, né, estaria para essa ideia aí que o Borges coloca de eternidade, que é o que vai aparecer, né, no livro seguinte do Borges, o Aleph, onde o personagem encontra num porão um ponto onde, né, é possível ter a visão do universo inteiro.
inclusive do leitor que lê o conto. É um momento que tem aquele parágrafo maravilhoso do Aleph, quando ele descreve o conteúdo do Aleph, ele vai iniciando o que vê, né? Êmbolos, um câncer, tigres, cavalos numa praia. E aí, e você, leitor? Ou seja, né, ele coloca o próprio leitor dentro do Aleph, que esse ponto, enfim, é onde, né, o inconcebível universo, que é assim que ele se expressa, é concentrado num único ponto. Mais tardiamente, ele vai voltar a mais ou menos essa temática num ponto da década de 80, já, quase, né, próximo à morte dele, que é a Memória de Shakespeare. Tem um ponto muito interessante também sobre a memória, que é a história de um homem que compra a memória de Shakespeare. A memória de um único dia de Shakespeare, da época em que Shakespeare escreveu o Hamlet. E o sujeito compra a memória de Shakespeare e, de repente, ele começa a lembrar coisas que o Shakespeare vivenciou naquele dia, ó, distante, no século, no início do século XVII. Então, a ideia para a leitura digamos, uma perspectiva de leitura do Funes, ela é a partir dessa ideia da temporalidade. Pensando também, né, claro, aí articulando com a psicanálise, nesse aprisionamento do sujeito pela temporalidade do inconsciente. E como a análise ela vai ser o processo para fazer com que se saia do atemporal para o temporal, para aquilo que é da ordem da palavra. E aí o outro ponto, então, o jardim, que eu escolhi aqui para comentar brevemente, o Jardim de Veredas que se bifurcam, que é um conto policial metafísico, Borges cria esse gênero. É um conto onde há, né, não a passagem do atemporal para o tempo, né, para o tempo da linguagem, mas aonde esse tempo da linguagem ele vai aparecer, né, mais ou menos como nós podemos entender que ele se dá numa análise, ou de acordo com uma das proposições aí, segundo o entendimento da análise, o entendimento de como se dá, né, essa modificação do passado na análise, né, pensando-se talvez como um dos principais textos sobre isso, o Construções e Análise, né, que é um texto já do final da elaboração teórica do Freud. Então, né, no Jardim de Veredas que se bifurcam, nós temos um espião chinês. É um conto um tanto quanto confuso no início, né, para se entender, né, qual que, enfim, a ligação de cada personagem, né, entre os personagens no enredo. Mas nós temos Yu Tsun, que é um espião, um agente chinês a serviço da Alemanha. E nós temos, né, o Richard Madden, que é um agente irlandês a serviço dos britânicos que o persegue. E há um outro personagem, né, o Victor Hunenberg, também um agente alemão que é morto por esse Richard Madden. Porque o Yu Tsun ele está, né, tentando, ele descobre, né, essa missão dele, o local onde, né, as tropas britânicas estão concentradas nas vésperas de uma ofensiva. Então ele tem que descobrir esse local, né, e comunicar isso, né, para o alto comando alemão, de alguma maneira. E esse é um episódio histórico, né, aconteceu de fato. Ele inicia citando a história da Guerra Europeia, do Lindelhart, né, uma pequena passagem a partir disso que ele vai elaborar o conto. Então, o Yu Tsun, ele sabe, né, qual é o local onde as tropas estão concentradas, ele tem que comunicar isso. E aí, em determinado momento do conto, inclusive, ele fala, né, precisava comunicar o nome da cidade onde estavam concentradas as tropas britânicas, e aí, em seguida, ele vai dizer o seguinte, que a voz humana era limitada para essa comunicação. É muito interessante, ele fala sobre essa limitação da voz. E aí ele articula um plano, e esse plano tem a ver com outro personagem, né, da trama, que é o Stephen Albert, que é um sinólogo, né, a qual ele, né, esse plano, a execução desse plano é ele ir até a casa desse personagem e matar esse personagem, né, matar esse Stephen Albert. Porque o nome da cidade
o nome que ele tem que revelar é o nome desse personagem. E ele vai até a casa do Albert, e o Albert, como sinólogo, estuda literatura chinesa, e ele estuda a obra de um ancestral do Yu Tsun. Um ancestral que ele era um governador, né, de uma província chinesa, e ele se retira, então, né, do mundo dos homens para escrever um livro com personagens inumeráveis, infinitos, e construir um labirinto para os homens se perderem. E esse livro e esse labirinto, na verdade, vão ser a mesma coisa. Essa vai ser a descoberta do Yu Tsun, né, que o Xiu Pen, né, o seu bisavô, ele constrói um labirinto que é um livro ao mesmo tempo. Não são duas coisas distintas. E aí que aparece a chave do enigma, né, desse labirinto, que ele não é um labirinto físico, é um labirinto de tempo, porque o livro, né, que aparece no conto, qual é a proposta da narrativa do livro? São tempos é uma narrativa que trabalha com tempos paralelos. Então, uma ação acontece de determinada maneira, a partir de um ponto da narrativa, e aí, em seguida, a mesma ação vai acontecer de um modo diferente, a partir desse mesmo ponto da narrativa. Então, o que se trabalha aí é a ideia dos tempos paralelos e da mudança e alteração constante do passado. O passado constantemente sendo alterado. Inclusive, no conto, vai se falar sobre essa ideia dos tempos paralelos, e o narrador do conto vai dizer: essa é uma imagem incompleta, porém não é falsa, acerca do universo, essa imagem. E o próprio Yu Tsun, ele tem um percurso, nós podemos entender como um percurso relativo à análise. É porque ele não sabe sobre um determinado ponto do seu passado, que é essa questão do livro do labirinto, do bisavô dele, né? Enfim, se propôs a escrever e a construir, e é isso, né, que vai constituir o saber dele no conto. E aí a ideia desse conto, ela vai trazer aquilo que em psicanálise, né, nós vamos entender como só depois, né, aquele conceito que aparece em Freud, né, uma elaboração assim mais consistente no Homem dos Lobos, que é o Nachtragend, né, que nós temos tradução aqui em português como a posteriori, né, mas eu prefiro a tradução só depois, né, mais curta. Só que para o Freud ainda não é um conceito, não tem status de conceito. É Lacan que vai, né, pensar esse termo, né, na leitura que ele faz de Freud, e vai dar status de conceito para esse só depois. Então, o que seria esse só depois? Seria, né, algo que também, né, é correlato à própria articulação da cadeia significante e a construção do sentido. Né? Resumindo, como que se dá a construção do sentido na linguagem, na cadeia significante? Nós só conseguimos entender o início de uma frase quando nós chegamos ao final dela. Só que quando nós chegamos ao final dela, entendendo esse início, né, para entender esse início, nós temos que fazer esse movimento de retroagir, de ir até o início, né, para a frase ser completa. Então, né, a construção do sentido ela é sempre anacrônica, porque ela nunca se dá, né, exatamente no presente, mas é sempre uma atualização do presente a partir, aliás, do passado a partir do presente. É como se sempre o presente fosse anacrônico. Então, para se entender S1, você tem que chegar até S3, e aí volta a ser S1. É esse o movimento, né, que acontece, né, na análise, em relação à cadeia significante. Né, aquele ponto, o passado do sujeito, ele constantemente vai sendo modificado, à medida, enfim, que, né, no presente esse passado vai sendo ressignificado. Então, por isso, inclusive, né, o texto que eu comentei com vocês, né, que eu estou escrevendo, é sobre isso que ele vai tratar, de como, ao contrário do que, né, se pensa, né, que é o futuro, aquilo que pode ser alterado, né, de um modo geral, né, digamos,
é o tempo, né, relativo à mudança, o futuro, é o passado o tempo que mais muda, mais do que o próprio futuro, pelo menos numa análise. Né? Então, esse movimento de várias, né, interpretações a partir do passado do sujeito, né, ele é o mesmo movimento dessa proposta de romance do ponto do Borges, né, que é sempre se voltar, né, para um ponto do passado e se ter, né, uma narrativa diferente a partir desse ponto. Então, é isso. É esse movimento que é a base que o Lacan vai colocar como base do gráfico do desejo, né, que é o movimento de criação do próprio sujeito. Criação do sujeito, né, o sujeito surge a partir desse movimento, né, essa volta, essa retroação aí na cadeia significante, ou seja, o sujeito, né, é anacrônico também, nunca é do tempo presente. Então, a ideia que aparece nesse conto dos tempos paralelos, e dessa retroação que altera constantemente o passado, é a mesma que nós vamos encontrar nesse movimento da análise. Que é um movimento que vai contra o tempo do neurótico. Por quê? O tempo do neurótico é o tempo cronológico e aquele tempo do olhar apenas para frente. O neurótico só quer olhar para frente. Por isso que quem, enfim, atua na clínica sabe, né, que o tempo que o neurótico gosta de ficar é o tempo das notícias da semana. Aconteceu comigo essa semana. Isso essa semana. Ele não consegue sair desse tempo, né, que é o tempo da semana, os informes da semana, não é? E aí, sendo que o tempo, né, com o qual ele tem que se ver é o passado, né? É esse tempo do passado. Então, inclusive, no meu texto, a ideia surgiu até a partir de uma outra fala da André Brunetto sobre o Rilke. Nesse texto, eu vou articular o interdito que existe nos mitos de não olhar para trás. O que esse interdito traz para nós? O que ele diz? Porque ao longo, enfim, de uma série de mitos aí conhecidos, tem o mito de Orfeu. Vou trabalhar com o mito de Orfeu. Mas temos a mulher de Ló, temos passagem no livro das Mil e Uma Noites, entre vários outros mitos. Né? Olhar para trás é proibido, olhar para trás é interdito. Olhar para trás é uma direção proibida. E para finalizar, colocando a questão da análise, então, sem análise, né, já que eu falei do tempo do neurótico, né, que tempo nós temos, né, sem análise? Né? Nós temos esse tempo cronológico. Mas na análise, esse tempo cronológico, ele se torna o que o Antônio Quine vai chamar de um tempo do tempo. Né? E o outro tempo, né, que é o tempo lógico da análise, é um tempo que o Quine vai definir como o tempo intrínseco à própria análise, a ela mesma. É um tempo consubstancial à análise. Diferente. E que aí me remeteu ao final do ensaio, a nova reputação do tempo, que é a citação que o computador no filme do Godard, né, faz ao final, né, do Alphaville, que eu vou ler para vocês para fechar a minha fala, que fala desse tempo consubstancial, né, a coisa, né, que é... Deixa eu só achar aqui o texto. Pessoal, enquanto o Marcelo acha aí a citação, se vocês quiserem ir escrevendo as perguntas no chat, fiquem à vontade. Entendi. Acho. Bom, ele fala o seguinte: o tempo é a substância da qual sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio. É um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. O mundo, desgraçadamente, é real. Eu
desgraçadamente sou Borges. Então, agradeço a atenção de vocês. Se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma consideração, fique à vontade. Marcelo, eu estou aqui rindo do tempo neurótico e dos informes da semana. Porque você traduziu muito bem, assim, acho que é isso mesmo, né? E eu acho que agradeço pela sua fala, eu acho que Borges é sempre um autor muito instigante, né? A gente lê Borges e, lógico, é sempre assim com a literatura, mas eu acho que com Borges muito mais. Aquela sensação de ler e ter muito mais para compreender, né? Eu particularmente gosto muito em Borges do apagamento que ele faz entre os limites da ficção e da realidade. Então, você começa a ler os contos, aí você fala, nossa, mas isso aqui poderia ter acontecido. Mas aí você olha e fala, não, mas o próprio nome já disse, são ficções, né? Então, ele tem uma preocupação com esse apagamento dos limites que realmente vão culminar numa experiência estética, né, do leitor muito profunda, porque o conteúdo, sim, né, de Borges é fantástico, mas a experiência estética que ele proporciona para a gente, né, a forma de narrar, eu acho que realmente é fantástica. E eu também ri um pouco quando você falou no início, né, da aversão dele pela psicanálise, porque até por essa coisa realmente de pensar que o que existe são narrativas, né, porque uma ficção não é uma mentira, é uma narrativa que tem a sua verdade dentro do texto, né, dentro desse limite. Então, eu acho assim, Borges extremamente lacaniano, e ele com aversão à psicanálise. Muito obrigada pela sua fala, Marcelo. Eu que agradeço, Tícia. Vamos ver o que tem aqui, gente, no chat. Olha, a gente ainda pode ter um tempinho aqui para debate, viu? A Isabel perguntou sobre o tempo. Se você quiser se inscrever para falar, Isabel, fica à vontade, tá? A Suzilene também está parabenizando o Marcelo e desejando boa semana. Todo mundo ficou muito tocado, Marcelo, pelos informes da semana. Então, só comentando sobre essa versão dele, a psicanálise, uma das biógrafas dele, a Stella Canto, que foi a mulher para quem ele dedicou, inclusive, o Aleph, deu o manuscrito do Aleph, depois ela vendeu assim por um valor absurdo, ela revela num livro, tem aqui um livro, até trouxe para mostrar, né, que se chama Borges a Contraluz, qual ela vai relatar a convivência dela com o Borges, né, de uma maneira, assim, revelando detalhes muito íntimos, né, da vida dela com o Borges, né, essa presença da mãe dele, constante, né, quase uma mãe que ela, enfim, que ela ilustra assim como uma mãe dominadora, que não quer dividir o filho com outras mulheres, e esse livro, digamos assim, para Borges estaria como aquele livro da Catherine Milot, A Vida com Lacan, seria mais ou menos isso. E foi um livro assim que foi execrado pela crítica, a viúva do Borges, Maria Kodama, tentou, creio que, proibir a publicação desse livro. Enfim. Mas ela revela nesse livro que ele fez algum tipo de terapia, né? Porque ele tinha problemas, né, em falar em público, ele não conseguia falar em público. E aí ela revela que ele fez um tratamento e, de repente, ele se tornou o grande orador que vai marcar o Borges, né, a partir da década de 1950, né, que vai ser denominado de o Borges oral, né? Assim como nós temos o Lacan dos seminários, né? esse Lacan do registro da oralidade, né? O Borges tem também, né, uma série de conferências, uma série de transcrições importantes de falas dele a partir, né, das aulas que ele ministrava, das palestras. Ele se tornou um grande orador, porque em 55 ele fica cego, então ele não pode mais ler nem escrever, ele só dita.
a partir de 55. Antes de ficar cego, ele decide reler todos os livros favoritos dele da infância. A partir de 55, ele só dita. E é assombrosa a memória dele, porque ele cita trechos assim, né, enormes de vários autores que ele gosta, né, de cabeça. Né, não à toa, né, ele vai, né, figurar no imaginário assim, como aquele tipo de leitor que leu todos os livros. Né. É assustadora, né? Assim, essa perda de visão do Borges, né? Embora fosse uma doença que a gente, né, vinha do pai e tal, mas tão jovem, né? Ainda tinha tanto que produzir. Vou passar aqui a palavra para a Isabel, que quer fazer alguma consideração, depois eu faço a pergunta da Anelisa, ok, Anelisa? Já que você disse que está sem microfone, depois eu pergunto para você, então. Bom, antes de tudo, eu me sinto presenteada pela fala do Marcelo, porque foi uma aula, Marcelo. Muito obrigada. Isso suscitou muitas questões, fez uma relação muito interessante do Borges, não só com a psicanálise, mas eu gostei muito, especialmente, da relação com a própria filosofia, com aquilo que você colocou do anacronismo das próprias referências dele. Por quê? Bom, As Ruínas Circulares e Funes o Memorioso foram os dois contos que mais me afetaram. As Ruínas Circulares, a gente estava lendo, eu e meu companheiro Klauser, a gente lendo em voz alta, e em alguns momentos a gente lendo até sem tanta preocupação, porque alguns contos são realmente muito confusos em termos de personagens, a gente não queria ficar voltando, a gente queria sentir o intensivo do texto. E foi super legal, a gente terminou a leitura ontem, a gente até brincou, a gente conseguiu terminar de ler o livro inteiro de contos do Borges, a gente sempre quis ler Borges, a gente pegava fragmentos, Borges começou a aparecer quando fez artes cênicas, e aí no teatro ele dá possibilidade para esse pensamento por imagens e tudo mais. Mas a gente conseguiu dar conta com a expectativa de que a gente chegasse aqui hoje e conseguisse fazer uma relação com a psicanálise com Lacan, que estava ali pulsando o tempo todo, mas que a gente ficou assim, nossa, como é que vai ser isso? Ainda bem que vai ter alguém lá para falar para a gente, e você superou as nossas expectativas, porque você não veio só com o lacanês, mas explorou Borges, o texto, alguns contos, e isso foi maravilhoso. Então, muito obrigada, antes de tudo isso. Eu perdi a citação do seu texto. Então, minha primeira questão é que eu peço que você volte. Alguém escreveu no chat, que lindo, de onde você tirou isso? Você falou do meu texto, porque você estava falando da história da eternidade, Plotino, Platão e tudo mais, o Aleph como essa coisa que representa a eternidade nele, uma metáfora da eternidade, e você relacionou com memória e esquecimento. E aí vou para o meu ponto. Se As Ruínas Circulares, no final da leitura, eu não conseguia parar de chorar, né? O Klauser viu, a gente, quando termina, assim, é um intensivo de beleza, da estética do texto, da proposta. A gente ficou assim, extasiado. No Funes o Memorioso, como a gente estuda Nietzsche, gosta, por pura paixão, a gente ficou assim, meu Deus, ele está falando do Zaratustra. E ele brinca com isso, que alguém disse que o Funes era o precursor dos super-homens. Então, na filosofia do Nietzsche, é muito importante a questão do esquecimento e da memória, né? De como a memória pode transformar essa carga, né, daquele que não consegue esquecer e, portanto, do ressentimento. Ao mesmo tempo, ele fala desse intensivo, desse instante descomunal, né, do tempo kairos, como uma proposta ética, inclusive, quando Nietzsche diz, tiveste um instante descomunal, e se isso voltar, e se repetir, né? Viva de tal modo que você consiga dizer sim ao eterno retorno. Então, eu fiquei pensando no Funes o Memorioso, que foi o conto que por trazer essa questão da memória, do esquecimento e de uma certa transvaloração, porque isso também que o Borges faz. Num outro conto que ele conta para a gente, eu me esqueci qual, mas ele está da cicatriz, do homem da cicatriz no rosto. Forma da espada. Isso, e que a gente fica pensando, ele fala, você só suportou, que aí o narrador lá, né, tá contando, ele fala, você só suportou, mas eu sou esse
que acho que é o pior criminoso, né? Aquele que entrega o cagueta, o X9, aquele que... a questão de Judas também que ele faz. Então, a gente pensou, o que será que Funes o Memorioso está trazendo? Porque como o precursor de Super-Homem, ele seria alguém com o esquecimento ativo e a memória ativa, né? Nas forças ativas lá do Nietzsche. Mas você trouxe uma coisa, tem uma ruptura. Ele começa sendo o Cronos ali do relógio, depois ele cai do cavalo, ele fica com aquela memória que, se ele fosse contar tudo, que é muito angustiante para a gente ler, né? Se ele fosse relatar um dia da vida, ele ia ficar... E aí eu fiquei, puxa, eu queria um pouco mais, tirando o Nietzsche agora, da cena que é minha paixão, mas pela psicanálise mesmo, que você falasse um pouquinho mais do Funes o Memorioso e dessa relação do tempo com memória e esquecimento. Voltasse a sua citação, se você pudesse fazê-la de novo, que eu perdi, eu queria anotar aqui. E é isso. Obrigado pelas considerações, Isabel. Então, esse texto, inclusive, eu vou publicar agora, eu acho que nas próximas semanas, espero. Mas enfim, eu vou reler aqui, né, a parte que eu falo de relação ao esquecimento e à memória, né? Que é na qual eu falo, em verdade, o passado não pode ser outra coisa, né? Isso para o sujeito. Além de uma tessitura instável de memória e esquecimento, né? É algo instável entre memória e esquecimento, constituído a partir da linguagem. Fora da linguagem, a própria experiência temporal nos é vedada, pois a estrutura da linguagem é o leito do rio do tempo para o ser falante. Então, eu trago aqui até a imagem do rio, que depois eu vou articular com a imagem do Heráclito, né, do tempo como rio, que é uma imagem do tempo na qual o Borges gosta muito. Mas eu falo mais adiante aqui. Eu falo mais adiante sobre a questão do esquecimento. Por quê? Porque nessa construção do sentido, só para falar a partir da psicanálise, a partir do que o Lacan propõe, né, quanto à teoria do significante, então, a articulação, né, da cadeia significante, a instauração do sentido, ela se dá, né, a partir de uma retroação. Então, o exemplo assim mais simples, né? Tem uma frase, início de uma frase, né? E aí quando se chega ao final da frase é que você tem o sentido da frase completa, você vai entender aquele início. É feita essa retroação, você volta para o início, né? Há feito esse movimento de retroação. Então, é um movimento no qual há essa retroação, só que na volta, o que acontece? É impossível capturar todos aqueles significantes, toda aquela articulação. Então, né, algo se perde nessa volta. Então, há as lacunas, há esse esquecimento, há isso que não consegue, né, ser reconstituído de novo no final, como essa cadeia particulada. E aí, é nessas lacunas que acontece. Quem ocupa essas lacunas? O imaginário, a fantasia. Então, entra aí a fantasia e o imaginário. Por isso que vamos pensar no obsessivo quando lê, né? Ele quer aprender o texto na sua totalidade. Então, né, por exemplo, é muito comum o obsessivo ficar, né, parado, né, ele não avançar no texto, porque ele chega ao final da frase, ele volta para o início da frase para ler melhor. Ele chega ao final da frase, ele volta novamente para o início da frase. E mesmo decorando a frase, ele às vezes é incapaz de avançar. O Jonathan Swift, né, até o Borges cita num texto de Outras Inquisições, que é o livro de ensaios dele, ele dizem que ele não conseguia avançar a partir de um determinado momento da vida dele nos textos, porque ele não conseguia chegar ao final das frases, já esquecia o início. Então tem aí, eu tenho até um trechinho, eu vou ler, porque aí eu acho que dá uma ideia. Como assinala Lacan, a cadeia significante, o sentido produz-se de modo retroativo, ou seja, o sentido de significantes que integram uma dada sequência
é fundado quando essa termina, visto que a compreensão de algo comunicado advém de um movimento orientado do seu final para o seu início. Aí mais adiante, no mais, é a memória que possibilita tal movimento, bem como são a sua instabilidade, as suas lacunas e a fantasia e participante que dá forma a esse passado. Então, a instauração do sentido só é possível a partir da memória, porque você chega ao final, né, da cadeia, você tem que voltar, e quando você volta, você tem que, a partir da memória, instaurar o sentido. É o que você lembra, é aquilo que você carrega como memória, que vai, né, fazer parte dessa instauração do sentido. Porém, né, vai entrar aí nesse movimento de volta a fantasia, o imaginário, né, e é isso que vai constituir o passado. Então, o que esse movimento da cadeia ele mostra, ele aponta? Que o passado é uma ficção, que como verdade o passado é impossível, né? Que o passado seria possível, tá? Digamos, para uma memória que absolutamente, né, não fosse corrompida pelo esquecimento. Mas nós vimos ali, né, a partir do conto do Funes, que essa memória absoluta é a memória que mobiliza o sujeito, que torna ele incapaz, né, de criar o sentido, né, sentido lato. E é interessante só para fazer um comentário, porque há um teórico metafísico, que é o Francis Bradley, do final do século XIX, início do XX, que ele vai propor a ideia de que o tempo pode não fluir do presente para o futuro, ou do passado para o presente, mas fluir do presente para o passado, fluir de modo reverso. E esse autor, o Francis Bradley, ele inclusive achava que era uma invenção do Borges, porque o Borges ele traz muitas citações apócrifas, atribui livro que não existe para autores que existem, cria autores, etc. E eu encontrei esse livro do Bradley, né, pesquisando, e ele tem um capítulo no qual ele vai discorrer que a nossa percepção da direção do passado e do futuro é uma percepção da nossa experiência, não é uma percepção de realidade, não é algo que, né, no caso ele coloca como fenomenológico. Então, o tempo pode fluir tanto do passado para o presente, quanto do presente para o passado, nessas duas direções. Né? Não há, digamos, nada que, teoricamente, possa, segundo o Bradley, inviabilizar a ideia de tempo fluindo ao contrário. E na análise é assim que é isso que acontece. Toda vez que, né, o passado do sujeito é alterado, é modificado, é reconstruído, ressignificado, o tempo corre ao contrário, porque, né, é feito esse caminho de volta. Então, é bastante interessante. E essas ideias do Bradley, ele vai usar num conto também de ficções, que é o Exame da Obra de Herbert Quain. O romance que ele analisa lá, o April March, é um romance que tem essa ideia do tempo reverso, como, né, ele chama, inclusive, de romance regressivo. Eu não sei como que foi que o tradutor traduziu em português, né, em espanhol é novela regressiva, que fala dessa volta, desse retorno ao passado, né, desse correr contrário do rio do tempo. Então, eu não sei se consegui te responder a contento, mas... Sim, muito obrigada. Marcela, eu vou fazer então a pergunta da Annelisa, que está no chat, e ela disse que ela não está conseguindo usar o microfone, então eu vou ler aqui a pergunta dela, tá? Ela pergunta assim, ó, Marcelo, então o tempo para Borges é apenas do instante, já que a eternidade para ele não existe? Fiquei com um pouco de dificuldade nesse momento. É exatamente isso. É só o tempo do instante. A concepção dele é o instante, né? De modo, digamos, não encadeado com outros tempos, com a construção de uma história, com a construção, enfim, de um sentido, né? com uma sucessão dentro da linguagem. É o instante isolado. Né? É uma ideia paradoxal. Né? Ele vai partir. Por que ele vai falar dessa impossibilidade de existir o tempo em movimento? Ele vai analisar, e inclusive ele vai colocar também na ficção isso,
que é ele coloca num conto de ficções A Morte e a Bússola, a ideia do labirinto linear, que é o paradoxo de Aquiles e da tartaruga, que, enfim, é proposto, né, para se provar a impossibilidade do movimento. Resumindo, né, simplificando, né, o Aquiles vai perseguir o guerreiro grego mais veloz de todos os guerreiros, Aquiles de pés ligeiros, né, como Homero atribui esse epíteto a ele vai perseguir uma tartaruga, que é o animal mais lento. Só que ele nunca consegue alcançar a tartaruga. Por quê? Porque para ele chegar até a tartaruga, ele tem que percorrer metade do caminho. Para ele chegar à metade do caminho, ele tem que chegar à metade da metade. Para ele chegar à metade da metade, ele tem que chegar à metade da metade da metade. E aí ele diz, é impossível se chegar até a tartaruga, porque você tem que percorrer sempre infinitamente, né, esse caminho até a metade. Né? Enfim, isso é da ordem do infinito. Então, que é a pergunta, enfim, lá, né, que os pré-socráticos fazem de como é possível um movimento. Ele vai usar essa ideia, né, quanto ao tempo. Ele vai dizer, é impossível se suceder de um passado para um presente e para um futuro. Não é possível esse movimento. Inclusive, aí é a questão do presente. O que é o presente? O presente é um problema sobre o qual ele vai se deter, né? Bastante, né? Vai elaborar inúmeras reflexões sobre o presente. O que é o presente? Se você tem um passado que dá origem a esse presente, né? Já tem esse passado como origem, pode ser o presente em absoluto, né? E se há a perspectiva de um futuro, como é possível ser presente? Então, né, ele trabalha com esses paradoxos, né, dizendo até sobre essa impossibilidade do presente, mas vai ser o instante, né, vai ser a ideia dele de tempo, só que assim, lembrando-se, digamos, são articulações, né, mais de ordem filosófica, estética, que ele coloca numa perspectiva de ficção. Ele sempre vai deixar muito claro isso. No caso do Borges, não deve ser pensado como uma proposição teórica. Ele mesmo vai apontar a todo momento que... Porque para ele é muito tranquilo. Né? Também estabelece a eternidade, o próprio tempo como ficções, que ele tem ali, né, como objeto ali para ele trabalhar, né, nas ficções, na própria elaboração teórica deles. É só matéria de linguagem, é só linguagem, é só Marcelo, tem uma indicação aqui da Nathalie Bezerra, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela disse assim, ó, o filme Tenet 2020 de Christopher Nolan trata dessa possibilidade de tempo regressivo. E a Annelisa agradece pela resposta da pergunta. Essa ideia do tempo regressivo é uma ideia bastante fascinante, assim, como o Borges articula, né, que se alguém não leu ainda o livro, né, a sugestão é o conto Exame da Obra de Herbert Quain, né, na qual ele vai fazer a resenha de um livro que não existe. Né? O livro não existe, mas a resenha ele fez, né, que é uma novela, é um romance que tem como estrutura o tempo regressivo. E o jardim de caminhos que se bifurcam também. Então, existem... Aliás, eu ia só comentar, né, a primeira fala foi sobre o Gabriel Garcia Marques. O Borges sempre quis ganhar o prêmio Nobel, e quem definitivamente sepultou a chance dele receber o prêmio Nobel foi o Gabriel Garcia Marques, quando ganhou em 82. Porque, né, eu não comentei isso ao longo da minha fala, mas eu acho importante, né? O Borges, ele teve uma postura política, né, principalmente no período da ditadura argentina, bastante controversa. Né? Então, quando ele aceitou ser laureado, professor honoris causa na Universidade do Chile pelo Augusto Pinochet, qualquer pretensão que ele tinha até então para receber o Nobel foi sepultada. Eu falo postura política porque, desde que ele ficou cego, ele se tornou politicamente um alienado.
digamos, as opiniões e os comentários do homem Borges sobre política e sobre outros assuntos, né, não fazem jus ao Borges da literatura, mas essa crítica tem que ser feita a ele. Né? Por exemplo, quando a ditadura militar, né, a junta militar assumiu o poder na Argentina, no final de 70, início dos 80, ele fez um elogio, né? Porque na lógica dele, tudo que fosse contra o peronismo, uma lógica que nós conhecemos muito bem qual é, né? Tudo que fosse contra o peronismo era bom, né? Depois, as Mães de Maio visitam ele, aí ele revê essa posição, ele recebe as Mães de Maio, ele começa a ficar, ele fica então sabendo, né, no final da vida dele, sobre a questão dos mortos pela ditadura, os presos políticos, e aí ele se posiciona contra. Mas é um posicionamento muito tardio dele. Quando estive em Buenos Aires em 2012, eu estava indo para La Boca e eu fiz o percurso a pé. Embaixo de um viaduto eles estavam exumando covas, enfim, uma vala de onde haviam sido, enfim, jogados corpos de presos políticos. Então isso também, enfim, aponta para uma posição assim de amor e ódio em relação ao Borges da própria Argentina. Não só. Marcelo, muito bom te ouvir, mas estamos chegando no nosso teto aqui do tempo. Mais alguém tem alguma rápida pergunta, rápido comentário para o Marcelo? Eu queria agradecer muito, Marcelo, pela sua fala. Eu concordo com a Isabel, foi uma aula e espero que a gente possa conversar com você em outros momentos sobre outros textos aqui no Literanálise, porque a gente sempre aprende muito contigo. A Vicky Lima está dizendo aqui, ó, diga lá, Vicky, você tem alguma pergunta para o Marcelo? Sim, eu tenho. Desculpa, eu estava mandando mensagem para alguém específico, eu não vi que estava, enfim, no privado. Primeiramente, eu quero pedir desculpa por estar com a câmera desligada, né? É porque eu estou com problema aqui de iluminação. Depois eu quero mandar um grande abraço para Isabel Toledo. Ela não me conhece, mas eu participei de uma fala dela no CELAC, onde ela falou sobre Nietzsche e Dionísio. Eu amei essa fala, eu estava lá, fiz várias perguntas, ela me marcou de uma maneira muito legal, e aí revê-la aqui, me trouxe boas lembranças. Muito obrigada por existir, Isabel Toledo, perfeita. E o professor Marcelo Bueno, meu professor na UEMS, assim, se eu não me engano, Marcelo, você comentou no começo da sua fala que o pai do Borges era psicólogo, é isso? Não, ele dava aula de psicologia. Dava aula de psicologia. Ok. Você falou da versão dele, né, a psicanálise. E aí eu gostaria de saber se você tem ideia de qual é essa natureza, ou poderia ter a ver com o pai, não sei, alguma coisa assim. Segundo o Emir Rodrigues Monegal, que é o crítico que eu mencionei, que inclusive é autor de um livro excelente sobre o Borges. Quem quiser ler uma obra teórica assim que analise a fundo, mas digamos de uma maneira relativamente leve, né, o Borges é essa aqui. Borges, uma poética da leitura. É um livro fundamental para a leitura do Borges, né? Livro do Emir Rodrigues Monegal. E ele escreveu uma biografia do Borges, ele tem alguns livros importantes sobre o Borges, uma biografia que, como eu já falei para vocês, o biógrafo morreu antes do biografado, mas na qual ele aventa algumas hipóteses, quanto não só essa versão a Borges da psicanálise, mas qual é essa relação aí com o Borges com o pai. E um episódio dizem que ele relata que seria muito marcante para o Borges, é um episódio no qual, quando eles residiam em Genebra, na Suíça, né, nesse período europeu, né, que a família viveu na Europa, que o Borges foi iniciar a vida sexual dele, teve essa experiência de iniciar a vida sexual em bordel, dizem, e o Monegal que traz isso são relatos de que essa iniciação na vida sexual, né, esse sexo genital, por assim dizer, né, vida sexual, outra coisa em psicanálise sexual, mas foi traumática.
E aí há a questão de que a mulher, primeiro que foi o pai que parece que organizou, né, isso, e a mulher com a qual ele foi, né, ter relações sexuais, era a mesma mulher que o pai frequentava. Então, diz que isso é um episódio assim, bastante marcante, que vai ter, né, consequências. Ele sempre teve problema no relacionamento com as mulheres. Problema além dos quais, né, todos têm relação, né, a questão da mulher, né, se entende no sentido, né, da mulher como não toda, né, para a psicanálise, mas ele sempre foi apaixonado por inúmeras mulheres, né? Tanto é que, se vocês lerem os contos, sempre são dedicados a mulheres, né? Cada mulher é uma paixão que ele teve ao longo da vida dele. Mas ele nunca conseguiu avançar em um relacionamento. Ele era rejeitado pelas mulheres, é assim que os biógrafos colocam. Então, de modo, ele era rejeitado. A Stella Canto, que escreveu esse livro, Borges contra a Luz, a maior intimidade que eles tiveram, ela mesma diz, foi ela fazer a barba dele em determinado final de semana lá que eles passaram no campo. Ele, só falando um pouco sobre isso, né, ele casou em 60, depois avançados em 60 anos, eu creio que 66, 67, com uma mulher que ele conheceu na juventude. Ele ficou 3 anos casados, né, e aí dizem que ele nunca teve relações sexuais com essa esposa, né, e foi uma esposa, assim, ele viveu um período conturbado com ela, ele fugiu de casa, abandonou toda a biblioteca, só levou a edição que ele tinha das 1001 Noites, traduzidas pelo Richard Burke, fugiu de casa com a ajuda do secretário dele, nunca mais voltou. E aí, né, no final da vida dele, ele vai casar com a Maria Kodama, que era aluna dele, né, aluna dele, secretária, que muito próximo da morte dele, no ano da morte dele, ele casa por procuração, ele reside em Genebra por procuração numa cidade do Paraguai, né, e passa todos os direitos da obra dele, enfim, para ela, e ela se torna depositária, e a própria justiça argentina tenta invalidar esse casamento, é uma briga, e o próprio corpo dele está enterrado em Genebra, né? Tentam repatriar o corpo dele, isso não é permitido, enfim, a biografia dele dá pano para manga. Mas, né, há aqueles que dizem que ele nunca teve relações sexuais, morreu virgem, né, e outros de que ele teve experiências traumáticas, né, em relação às mulheres. Gente, achei inusitado isso, Marcelo, dele fugir da própria casa e abandonar a biblioteca. Estou aqui chocada. Não são... tem episódios assim muito... Quando eu falei sobre o peronismo, né, porque o Perón dispensou ele da biblioteca. Ele trabalhava numa biblioteca de subúrbio. Aí, como ele era antiperonista, né, ele era contra, né, a política populista do Perón. O Perón, né, realocou ele para ser inspetor de frango e de coelho no mercado público. E aí ele se demitiu. Depois, quando o Perón é deposto, ele volta como aí o presidente da Biblioteca Nacional Argentina. Então, ele odiava Evita Perón, os comentários dele sobre Evita assim, são desastrosos. Então, seria essa explicação aí sobre a questão dele com o pai. Marcelo, que delícia falar com você, dá vontade de ficar aqui conversando, né, sobre Borges, sobre literatura, sobre psicanálise. Então, espero realmente, de verdade, que a gente possa ter você aqui em outros momentos falando de outros autores e outros textos. Muito obrigada, Marcelo. Sim. Foi ótimo, foi uma delícia. Quero agradecer a todo mundo, né, que esteve aqui com a gente nesse nosso espaço virtual de diálogo. E lembrar, então, que nós nos reencontramos no dia 22 de maio, com a Andréia Brunetto, para falar
sobre O Eterno Marido, de Dostoiévski, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê em maio. Até mais. Obrigado, abraço, boa noite. Bom final de semana. Obrigada, gente. Até a próxima.